XX, então a literatura compreende ali o início do modernismo, o pré-modernismo, o modernismo e o que a gente pode chamar de uma literatura contemporânea. Hoje nós vamos nos ater à literatura ao período do modernismo, então todas as fases, as 3 fases, e num outro momento a gente pode falar sobre as outras estéticas, os outros estilos, os outros períodos literários, assim como a professora Fernanda já meio que já fez numa aula anterior que ela deu, no workshop, e também tratar do atual, porque se vocês puderem dar uma olhada, responder as questões do Enem, vocês vão perceber de linguagens que também tem muito texto atual da literatura do que vem se fazendo hoje. Então, crônicas, poemas, só que é sempre um pouco mais delicado trabalhar com a literatura atual, porque essa literatura que a gente vê na escola já está contada, né? Já está contada, já está com os períodos, periodizada, mas essa literatura que está acontecendo agora surge muito na prova do Enem, mas seria até um pouco mais complicado de sistematizar, mas seria possível no outro momento a gente poderia fazer isso. Mas hoje nós vamos falar da literatura, do modernismo, então do século XX. E aí, para já iniciar e tratar sobre qual é a atmosfera, porque quando a gente fala de literatura, de uma produção literária, então uma produção artística, existe muito, claro, da técnica, do saber fazer, mas sempre o que surge como motivação para qualquer artista, seja o artista das artes visuais, seja o artista da literatura, qualquer outra modalidade de arte, muito tem a ver com o espírito da época, da atmosfera. Então é sempre importante, e aí a gente sempre tentar ter aliado o conhecimento histórico, saber contextualizar, saber o que aconteceu num determinado histórico, num determinado tempo histórico, para a gente conseguir entender qual era aquela atmosfera, desculpa, aquela atmosfera, e entender que expressões poderiam surgir de determinado contexto. Então, no século XX, que é o século em que surgiram essas expressões artísticas que nós demos o nome, ou melhor, os estudiosos da literatura deram o nome de modernismo, e a gente entende por modernismo. Então, surgiu no século XX, desde do início do século XX, já na virada, e o que a gente tem de história, que a gente já viu, inclusive, nas aulas de história e da própria literatura, é que foi um século de muito conflito e de muita transformação. Então, aqui eu elenquei assim, alguns grandes acontecimentos, principalmente esses 3 últimos pontos são grandes acontecimentos. A Primeira Guerra, de 14 a 18, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra, de 39 a 45, foram assim, os eventos bélicos, ou seja, de guerra, que atingiram o mundo todo, e ainda que o mundo não estivesse passando, estivesse na guerra, e o período que a gente também percebe um período entre guerras, que é de 18, o final de uma guerra até o outro, então foi um período sempre muito conturbado de não saber o que se esperar, o que, é que vai acontecer. Então esses são os grandes eventos, mas claro que houve vários outros. Tem também a Guerra Fria e todas as outras guerras menores que tiveram alguma relação com essas 2 grandes guerras. Além disso, nesse primeiro ponto, a gente pode ver que, para entender o espírito daquele tempo, a gente percebe essa contradição entre o desenvolvimento, a transformação para um lado positivo, porque passava todo mundo. Então, aí nesse ponto que eu trago grandes invenções e descobertas científicas, se a gente pensar que muitas coisas foram descobertas, a televisão, ou as cidades passaram a se industrializar, houve descobertas científicas, como a teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, havia muito, assim, uma visão de prosperidade,
o século se iniciou com uma promessa, vamos dizer assim, com uma promessa de muita prosperidade, mas aí a população mundial acaba se tendo de frente, se batendo de frente com guerras, então com pobreza, com fome. Então é nesse contexto paradoxal de um desenvolvimento, mas também um retrocesso como sociedade, que essas expressões artísticas surgem, se desenvolvem. Aqui, nesse último ponto, eu trago para a questão brasileira, para o contexto brasileiro, que é a ditadura militar, já na segunda metade do século, mas que também foi matéria para a criação literária. Então, para vocês perceberem que como a literatura, como o fazer artístico, que é motivado pelos sentimentos, pelas emoções, tem a ver com o contexto histórico, e é sempre muito importante que a gente faça essa relação, não perca de vista essa relação entre o histórico e a expressão artística, literária. Então, eu trago aqui, eu vou falar um pouco sobre a primeira, a segunda e a terceira fase. Eu vou também mostrar algumas questões, porque nesse momento a gente está tentando trazer algumas questões da prova de linguagem, né? Mas aqui eu, inclusive, tentei colocar como uma cronologia, porque existe, assim, na historiografia da literatura, quando a gente vai falar do que aconteceu, colocar os períodos, quando aconteceu tal coisa, quando iniciou tal coisa, existe isso bem demarcado. Só que eu gostaria de pontuar que, em relação à literatura, os períodos literários, não existe uma divisão muito certa. Começou o romantismo nessa data e terminou em tal data, depois que terminou e começou, sei lá, o realismo, automaticamente o romantismo acabou. Não existe, não acontece essa divisão muito fechada. Pelo contrário, às vezes duas expressões artísticas, dois períodos literários acabam vivendo contemporaneamente, no mesmo período. Então, se a gente pensar o romantismo e o realismo no século XIX, ou seja, em 1800, eles viveram um mais para o início do século, para a primeira metade do século, o outro para a segunda metade, mas ainda assim, na segunda metade havia românticos e existe essa vivência entre as artes. A gente só faz essa divisão para melhorar e para datar. Então, essas datas podem ser, por exemplo, como é no caso do modernismo, alguma data importante de algum fato histórico ou para a própria arte, como foi a Semana de Arte Moderna, mas pode ser também a publicação de uma obra que é muito importante e que traz o estilo de determinada época, como, por exemplo, no caso do romantismo, o romantismo surge nos livros, né, a gente vê, surge com a publicação de um livro específico, que é Madame Bovary. Então, existem esses pontos, essas pontuações na história, mas para uma necessidade que a gente tem de classificar, de pontuar na linha do tempo, né, para a gente não se perder, para a gente conseguir se organizar. No caso do modernismo, essa primeira fase, que é chamada de fase heróica, ela começa mesmo, o modernismo no Brasil começa com a Semana de Arte Moderna em 22. Então, é a partir de 22 que se inicia o que nós conhecemos como modernismo. Então, é um evento... deixa eu ocultar isso daqui que deve estar aparecendo. É um evento que reuniu várias expressões artísticas, então não tem a ver só com a literatura, tem a ver com todo tipo de arte, inclusive a professora Juliana vai falar um pouco sobre essa expressão do modernismo nas artes também. Então, uniu todas essas expressões artísticas, aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo durante 3 dias. Então, os artistas, seja pintores, seja escritores, cantores, se juntaram nessa reunião, né, nessa Semana de Arte, para
mostrar as suas intenções e como que eles pensavam a arte para aquele início de século. Aqui, voltando só um pouco, tem o que a gente chama de pré-modernismo, mas é só um período de transição entre o que se fazia antes e o que se fazia depois. Então, é aquele momento em que tem um pouco do que é antes e a gente já vislumbra o que vem depois, que seria o modernismo. E aí é onde as vanguardas europeias, que são esses pontos que eu coloco, cubismo, futurismo, surrealismo, são essas expressões que ganham, por serem vanguardas europeias, o nome que a gente dá, elas ganham, elas surgem na França e na Europa, que elas têm a maior expressão, mas o Brasil tem esse intercâmbio cultural, então escritores e artistas que fazem o intercâmbio, que vão para esses lugares, para a Europa, acabam, né, percebendo qual é aquela atmosfera, a alma da coisa e acabam trazendo para o Brasil. Então, é movidos por essa vontade aqui, como eu coloco, de ruptura, de mudar. Percebam só, a gente está iniciando um novo século, é o século XX. Então, logo no início do século, a gente ainda não daria para dizer que haveria tantas guerras, mas, assim, várias descobertas científicas, ah, invenções científicas, então é aquela visão de progresso. A gente não pode mais viver com uma mentalidade do século passado, né, como a gente fala, a gente não pode mais viver, a gente está no século XXI, como a gente fala, né, não podemos viver com a mentalidade do século XX, do século XVIII. Então é mais ou menos essa a ideia do que esses artistas que tiveram esse intercâmbio com a Europa e com essas expressões artísticas dessas vanguardas europeias tinham. E aí eles se reuniram em solo brasileiro para mostrar qual era o tipo de arte que eles queriam fazer para aquele novo século, para que ele fosse de fato novo. E aí eu trago já na direita, né, da apresentação, essas duas imagens. Um representa o quadro de Tarsila do Amaral, né, Abaporu, e que significa o homem que come, e aí é uma representação de um índio, mas veja, eu quis trazer essas duas imagens porque elas representam manifestos. O que são manifestos? Aqui, como acontece com as vanguardas europeias, sempre que um grupo se junta com um ideal de arte, com intenções específicas de arte, eu quero fazer essa arte específica, por exemplo, futurismo. Eu entendo o mundo dessa forma. Eu elogio a máquina, eu gosto do progresso, eu acho que a gente deve deixar o passado, o que foi histórico, para trás e pensar no progresso, nas tecnologias. E como é que isso vai passar para a arte, vai transpor para a arte? Com essas regras, com esses direcionamentos. Então, isso eles fazem, os artistas, os grupos artísticos fazem por meio de manifestos, que é um texto com alto teor assim enfático, mostrando à comunidade, aos outros artistas e à comunidade em geral, qual qual a intenção que eles têm de arte. A mesma coisa aconteceu aqui com a segunda metade, quando já estava no modernismo. Então, tem esses manifestos, Manifesto para o Brasil e o Manifesto Antropofágico, que aqui, na verdade, eu estou representando essa imagem aqui de Anita Malfatti, porque tem muito a ver com Anita Malfatti, né? Eu esqueci agora, deve estar Tarsila do Amaral, desculpa. Então, esses dois manifestos, que foram o Antropofágico e o Pau-Brasil, traziam essa intenção de que arte eles queriam fazer. Então, o Abaporu, que representa o movimento antropofágico, era essa ideia de... uma coisa que eu esqueci, 1922, 1822 é o dia o dia da independência, o ano da independência, né? Então, esse 1922 é uma data muito simbólica e representativa para o Brasil. Então, 100 anos de que a nação se tornava independente. Então, é uma data bastante simbólica para essa virada na arte.
Então, o movimento antropofágico tinha essa ideia de trazer uma identidade nacional, mas sem querer deixar de lado o que se via, o que se fazia fora, na Europa e em outros lugares do mundo. Veja que eles tiveram esse impulso para mudar, muito influenciados pelo que acontecia das vanguardas europeias. Então, eles não davam para se desfazer das raízes e dizer que nada que for brasileiro não presta. Não, pelo contrário. Agora, eles fizeram essa inversão. O movimento antropofágico, antropofagia, seria o quê? Comer, deglutir a arte que era feita fora e dar um novo formato para que ficasse na medida do Brasil, entendeu? Para que ficasse a cara do Brasil, que mostrasse a identidade desse Brasil que vinha se construindo e tinha, naquele momento, 100 anos, né, de independência, de um país independente. Embora, na prática, né, haja essa dependência de Portugal ainda por um tempo. E o pau-brasil seria essa arte que se buscava uma arte para exportação, uma arte que não ficasse restrita aqui ao Brasil, mas que, assim como o que vinha de fora, uma tradição da Europa vinha para o Brasil, que pudesse sair do Brasil para fora. Então, pau-brasil é essa referência à planta mesmo, pau-brasil, né, que serviu de exportação por muito tempo na história do Brasil. Então, era uma arte para a exportação. Havia outros movimentos, outros manifestos, mas esses são os mais representativos. Aqui, para fechar essa primeira fase, veja que fase heróica é esse ímpeto de mudança, é essa vontade de mudar mesmo. E a gente vai ver, inclusive, numa das questões do Enem, que isso não era muito bem visto pela população. Quem participava desse... Veja que ruptura, tudo que é ruptura é visto com maus olhos, né? Então, não foi unanimidade, nem todo mundo gostou dessa ideia. Aqui nessa parte aqui de baixo, nós temos o que eu digo liberdade formal, porque veja que, como eu já falei, a gente tem todo esse contexto, e aqui a gente vai perceber algumas características próprias dessa primeira fase. Essa primeira fase, já que é uma fase heróica e quer se desvincular do passado, quer trazer uma nova identidade, uma identidade fidedigna para o Brasil. Então, veja que, por exemplo, esse trecho aqui que eu trago, que digo de liberdade formal, me dá um cigarro, é fazendo referência ao poema Pronominais, de Oswald de Andrade. Então, acho que vocês já ouviram, e inclusive, se eu não me engano, já caiu na prova do Enem, esse poema que ele fala, aqui é mais ou menos, a ideia é essa. Aqui ninguém fala, dá-me um cigarro. Nós falamos, me dá um cigarro. Dá-me ou dê-me um cigarro. Aqui a gente fala, me dá um cigarro. Então, veja que essa vontade de identidade, de descobrir as identidades do Brasil, tem inclusive a ver com o material, a matéria com que se faz a arte literária, que é a palavra, que é a língua. Então, até na língua existe essa vontade de se desfazer das regras lusitanas, ou seja, as regras vinculadas ao português de Portugal. Inclusive, nesse momento também tem muita discussão sobre acordo ortográfico, que a gente precisa seguir mais como se fala aqui, e não tanto como se fala em Portugal. Então, esse poema é muito representativo. Depois, aqui é tudo, como eu posso falar, uns roteiros para que vocês depois possam pesquisar mais na internet. Então, me dá um cigarro, tem mostra essa vontade de uma liberdade formal. Liberdade formal é uma liberdade de escrita. Eu escrever como as pessoas falam no dia a dia, não precisar seguir aquelas regras de rima, de métrica, e aqui liberdade formal também a gente fala de versos livres, versos brancos, ou seja, versos livres sem aquela divisão métrica, talvez vocês já tenham visto, versos brancos, versos que não precisam rimar necessariamente. Então, esse momento é muito de liberdade mesmo. A gente vai ver algumas coisas sobre isso. E Macunaíma eu trago aqui como uma obra bem representativa de Mário de Andrade, desse período. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, e aqui traz a questão temática. A gente viu que
na escrita, eles procuravam a liberdade formal, e em relação a Naima e outras obras, eles também queriam essa liberdade temática, e aí Mário de Andrade traz nesse romance, Macunaíma é um personagem que é o contrário do que a gente chamaria de herói, por exemplo, pensando no que foi o romantismo. No romantismo, o herói era sempre aquela pessoa com todas as virtudes, aquela pessoa boa, que não saía da linha nunca, e sempre idealizado. Já aqui, há essa quebra. O Macunaíma, que é um personagem principal, protagonista de uma obra, representa o povo brasileiro, e ele não é esse herói às mil maravilhas, pelo contrário, ele não tem caráter, ele é preguiçoso, gosta de tirar proveito. Então, inclusive, essa obra pode ser um pouco difícil, mas é bastante interessante, porque tem muito também dessa liberdade formal. É nesse período que a gente vai ver em poemas escrito para mesmo, em vez de para, que a gente vai ver expressões brasileiras, inclusive a Cunaíma a gente chamam de rapsódia. Então, Mário de Andrade foi pegar várias histórias do Brasil, vários mitos do Brasil, várias expressões, várias palavras, o que constituía a nossa fauna e a nossa flora, e colocou tudo nesse livro. Então, essa é a proposta. É bem acabar mesmo, romper com o passado. Essa também é a primeira fase que tem mais o que se falar, embora a que eu mais goste, particularmente, seja essa segunda fase, que é o romance de 30. Aqui eu trago só os pontos históricos para vocês também perceberem a que pé se andava o mundo. Então, no Brasil, especificamente, em 1930, aconteceu o Estado Novo, que é o golpe que Getúlio Vargas dá. Então, é um período de restrição de liberdades, e tem também ali a Segunda Guerra Mundial se iniciando, né, em 39. Então, nesse período entre guerras, aqui iniciou no início do século, a Segunda Guerra, então esse período entre guerras não é um momento assim também tão de paz, assim. Tem o Estado Novo, que é uma realidade local, que também não é esse mar de maravilhas, mas nessa segunda fase a gente vai perceber uma proposta que é fazer a literatura do Brasil para a nação, uma literatura nacional de fato, no sentido de que, querendo ou não, veja que a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo, então foi muito localizado, São Paulo, Rio de Janeiro, sempre esse eixo, né, da indústria, inclusive da arte. Então, São Paulo e Rio de Janeiro ficava muito por ali. Essa fase traz um Brasil maior. E é quando esses livros maravilhosos, como, por exemplo, Raquel de Queiroz, que foi a primeira mulher cearense, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, Graciliano Ramos com Vidas Secas, tem São Bernardo também, são muito bons esses livros, Jorge Amado, com Capitães da Areia e vários outros. Vários desses livros trazem um retrato do Brasil naqueles recantos que fogem do centro cultural, que naquele momento era ainda Rio de Janeiro, até hoje, né? Querendo ou não, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas trata, por exemplo, o 15 trata de seca, Vidas Secas trata também de seca e da vida indigna dos nordestinos naquele período. Jorge Amado trata da infância, a infância perdida de meninos que andam pela rua e vivem como podem. Então, esse é um momento que é particularmente o que eu mais gosto, é um momento em que o romance fala mais alto e trata desses temas regionais, mais locais. E aqui existem vários outros, né? José Lins do Rego, com O Menino de Engenho, tem Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Érico Veríssimo. Não é só isso, né? Porque Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes tratam em seus poemas de outras temáticas, mas o que é mais forte, mais representativo, é esse romance
que é chamado de Romance de 30. Assim, vocês procurem esses livros que certamente vocês vão gostar. Então aqui também, esse é o período de Carlos Drummond de Andrade, né? O nosso maior. Então eu trago aqui só um trecho do poema dele, A Flor e a Náusea. Ele fala, uma flor nasceu do asfalto, é feia, mas é uma flor, furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então esse poema eu trouxe como representação desse período entre guerras, desse período de cerceamento de liberdades, em que ele mostra o autor, né, mostra essa postura de, inclusive nesse poema, até uma postura de vislumbre de que alguma coisa vai vir melhor depois disso tudo. Então, veja o asfalto, uma flor que nasce, o que a flor representa nesse poema, talvez uma esperança, uma flor que nasce no asfalto, nesse momento, nesse ambiente inóspito do asfalto, em que não há vida, nasce uma flor contra tudo o que poderia ser contrário a esse nascimento. Então, ainda que ela seja feia, é uma flor, é uma esperança, mas ainda que ela seja feia, é uma flor. E mostra essa vontade, esse furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então, nesse contexto, inclusive, que se passava o Brasil e o mundo de problemas, de um horizonte ainda muito incerto, então essa representação da flor que nasce em meio a esse contexto é muito bonito e muito representativo desse momento de Carlos Drummond de Andrade. Claro que eu trouxe aqui muito pouca coisa do que é todas essas pessoas, mas vocês procurem na internet que acham muita coisa. Esse momento, assim, o século XX é muita coisa, aconteceu muita coisa. A gente tem, inclusive também porque já teve o desenvolvimento seja do cinema, mas também das editoras, dos jornais. Então, a gente passou a saber de mais coisas nesse período, do que a gente tem a impressão de que os séculos passados a gente não conhecia muito, porque também não existia tanta tecnologia e tudo mais. Mas nesse século, o século XX é maravilhoso e dá para saber de muita coisa. A terceira fase, que é a partir de 45, e aí 45 é o encerramento, né, da Segunda Guerra Mundial, e aí o surgimento da ONU, depois tem a Guerra Fria ainda, mas não é um momento tão complicado, embora aqui para a gente em 64 ainda tenha a ditadura. As temáticas passam a ser mais citadinas, ou seja, sobre as cidades, que agora, veja, que em 1950 e alguma coisa depois disso, o Brasil começa mesmo a se industrializar com as ações do governo, né, Juscelino Kubitschek e tudo mais. Então, é um momento também de falar sobre a cidade, sobre a vida na cidade e nas grandes cidades. Aqui, mas não acontece de ser só isso. Eu trago algumas obras que são representativas de alguns nomes, como Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, que ainda trata da questão de uma região, do romance regional, né? Um romance mais sobre uma realidade que não é aquela central. Nós temos Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida e com outras obras que também traz essa literatura que é feita fora do centro. E tem Clarice Lispector, né? Com A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é lançada um pouco mais tarde, porque veja que a terceira fase começa em 45, mas eu nem coloquei um fim. Mas Clarice Lispector, essa obra, ela publica um pouco depois, é publicado na verdade depois da morte, mas o que ela escreve também é por aí. A gente vai ver no próximo slide só o final desse segundo século, do século XX. Mas ainda por aqui tem Mário Quintana, poeta que eu gosto muito, nesse poeminha do Contra, talvez vocês já tenham visto isso em algum lugar. Ele fala: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.
Então, os autores passam a tratar de questões mais sobre a ou velhice, ou sobre as questões da sociedade mesmo, da cidade, dos medos e das buscas das pessoas. Mário Quintana é um que trata bastante sobre questão de velhice, é muito bom. João Cabral de Melo Neto, aqui também é uma expressão dessa literatura mais regional e do Nordeste, trata disso também, mas não só. E um poema que é muito conhecido, que é o Morte e Vida Severina, e aqui eu trago um trecho, é a parte que cabe neste latifúndio, tem inclusive série da televisão, e é muito sonoro, e eu acho que seria um bom texto para vocês procurarem, é bem legal de se ler. Então aqui são só algumas indicações dessa terceira fase. Aqui eu trago outro momento, e eu acho que já passei do tempo, mas esse é a segunda metade ali a gente já vinha na segunda metade, aqui também a segunda metade do século, depois do golpe militar, né, da ditadura militar, que houve em 64, que aconteceu mesmo, embora quem acho que não, embora 13% da população acho que não, mas aconteceu. Então, essas são algumas expressões, e aqui eu trago embaixo algumas músicas. Nos outros períodos também houve músicas, como a gente viu, a Semana de Arte Moderna, confluiu várias expressões artísticas, mas aqui o que é bem representativo, que até hoje canta, a gente ouve as músicas, eu trago aqui alguns trechos de algumas músicas, Pai, afasta de mim esse cálice, apesar de você amanhã de ser outro dia, de Chico Buarque, essas duas, e ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, de Belchior, numa interpretação magnífica de Elis Regina. Tem a Tropicália também, que faz uma mistura, tudo isso nessa busca da identidade mesmo, de perceber essa identidade do Brasil. Então, tem, inclusive, Tropicália, eu quis dar essa apresentação um pouco dessa cara de tropical, de Tropicália, que foi também esse período marcado. E aí vocês têm aqui algumas carinhas, e a gente conhece, né, Gilberto Gil e tudo mais, e vocês podem pesquisar, que é muito bom. E aqui, em relação à literatura que trata dessa temática do problema, do grande problema que foi a ditadura, o cerceamento de liberdade, de todos os tipos. E tem esse escritor que é um dos meus favoritos, Caio Fernando Abreu. Ele escreveu mais contos, e esse é uma das maiores obras dele, Morangos Mofados, que é uma obra de contos. E ele trata muito, assim, ele foi jovem nesse período, então ele trata de como a juventude vivia com esse esse gosto amargo de não conseguir viver com liberdade de ser quem se era. No caso dele, como homem homossexual também, ele trata de temáticas uh, da própria ditadura, né? Das mortes que aconteciam na ditadura, com os amigos, com os conhecidos, como era ser também um homem sexual, um homem homossexual nesse período. E esse livro é maravilhoso. Uma indicação também, Caio Fernando Abreu, se vocês não conhecem, talvez vocês vejam alguma coisinha assim na internet, mas que nem sempre é da autoria dele, mas pesquisem, que os contos dele são maravilhosos. Aqui eu trago, e devido ao tempo, acho que eu vou dar uma adiantada, mas essa é uma questão, vejam aqui, que é de Clarice Lispector. Essa é uma das questões do Enem, eu não vou me lembrar agora, eu deveria ter colocado, mas eu não vou me lembrar agora a prova, mas eu vim pegando de 2017, 2018, 2019, e aqui nessa pergunta, olha, a descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano é recorrente na obra de Clarice Lispector. Então, veja, quando se trata de literatura, a prova do Enem vai pedir, às vezes, as características formais, ou seja, o que representa esse escritor em relação a como ele escreve, quais são as escolhas que ele faz. E também localizando
ele assim nessa linha do tempo, da literatura, modernismo, o romantismo que seja, mas principalmente eles acabam pedindo uma análise de um poema. Então, o poema é nada e você vai analisar aquele poema e às vezes não é preciso saber tanto do movimento literário, porque está mais no poema, é uma análise mais do poema e menos uma análise assim do contexto, da conjectura. E aqui nesse caso específico está tratando de uma escolha temática, que isso também faz o escritor. O escritor sempre escreve com um estilo diferente, um estilo próprio. Ele faz escolhas linguísticas, que inclusive eu falei um pouco sobre os gêneros textuais. Os escritores fazem uma escolha estilística como escrever, e além disso, algumas temáticas são mais caras. Então, nesse caso aqui específico, fala de Clarice Lispector, e Clarice Lispector é dito já no próprio enunciado, que ela percebe experiências emocionais, ela descobre experiências emocionais no cotidiano. Eu esqueci a palavra que se usa, mas se eu lembrar eu falo. Que ela percebe no cotidiano, no dia a dia, como eu falei, no contexto citadino, no contexto da cidade, as relações entre as pessoas, e ela percebe no trivial, alguma experiência que traz assim um insight, sabe, uma experiência emocional, que nesse caso eu acho que é muito grande para eu ler, mas veja, no fragmento o narrador enfatiza. Veja só, aqui nesse caso, eu vou ler só que nesse, não sei, eu queria ler todo. Vou ler rapidinho. Marcava 6 horas da manhã, Angela Praline pagou o táxi e pegou sua pequena valise. Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo desceu do Opala da filha e encaminharam-se para os trilhos. A velha bem vestida e com joias. Das rugas que eles disfarçavam saía a forma pura de um nariz perdido na idade e de uma boca que outrora devia ter sido cheia e sensível. Mas que importa? Chega-se a um certo ponto e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. Recebeu o beijo gelado de sua filha, que foi embora antes do trem partir. Ajudara antes a subir no vagão. Sem que neste houvesse um centro, ela se colocara ao lado. Quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu-se um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. Angela Praline percebeu o movimento e perguntou: "A senhora deseja trocar de lugar comigo?" Dona Maria Rita se espantou com a delicadeza. Disse que não, obrigada. Para ela dava no mesmo, mas parecia ter se perturbado. Passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro espetado no peito, passou a mão pelo broche, seca, ofendida, perguntou afinal a Angela Praline: "É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar?" Então veja, eu acho que eu não vou falar das outras questões, porque na verdade, queria dar mais foco mesmo para a parte histórica da coisa, para ter mais o assunto, mas eu vou então me ater a esse texto. Veja, Clarice Lispector trata dessa questão do cotidiano, eu esqueci, não, a palavra não é um insight, mas depois, se eu lembrar, eu coloco aqui no chat. Mas veja que ela trata e ela coloca no texto, ela constrói o texto, as escolhas linguísticas que ela faz é justamente para mostrar também, construir o personagem. Veja, por exemplo, aqui, quando a gente lê Dona Maria Rita de Alvarenga Chagas Souza Melo, esse nome enorme já demonstra que é alguém que tem nome, né? Como a gente diz, é alguém que tem nome e sobrenome, é alguém rico, que tem alguma posição. E aí depois a gente percebe que isso é confirmado quando ela fala que ela e a filha, deixa eu ver, desceu do Opala da filha e encaminharam-se para o Trilhos. Então ela já marca um personagem que é abastada, um personagem que tem uma posição. Então, inclusive ela fala velha, bem vestida e com joias, com rugas na face, e ela diz ainda, olha, tem uma parte até irônica, nariz perdido na idade. Deixa eu voltar. Nariz perdido na idade, ou seja, fez muita plástica e não se sabe em que idade parou, porque já fez tanta plástica que não é mais o narizinho com que ela nasceu. Só que aqui, veja, tem esse trecho, mas que importa? Que importa o nariz, ela ter feito tanta coisa no nariz, não saber mais a idade,
e a boca que outrora devia ter sido cheia e sensível, ou seja, com tanta plástica, a boca se tornou insensível, então perdeu essa sensibilidade da boca. Mas o que tudo isso importa? E assim, há um certo ponto, e o que foi não importa. Começa uma nova raça. Uma velha não pode comunicar-se. E aqui é uma frase assim, muito importante para a interpretação desse texto. Uma velha não pode comunicar-se. Então, veja, ela já fez a caracterização do personagem, diz quem é, pelo nome extenso, pelas joias que ostenta, pela relação que tem a filha, o carro de onde ela sai, mas ela fala que não importa nada do que ela tenha, uma velha não pode comunicar-se. Então veja a questão da personagem como um sem saída devido à velhice. Uma velha não pode comunicar-se. Deixa eu ver mais, pronto. Veja que tudo é muito simbólico quando ela fala que quando a locomotiva se pôs em movimento, surpreendeu um pouco. Não esperava que o trem seguisse nessa direção e sentara-se de costas para o caminho. É tudo muito simbólico, muito representativo, de costas para o caminho. É algo que nos faz pensar que ela não deve ter colocado isso sem pensar. Deixa eu ver mais alguma coisa. Deixa eu ver mais algum. Pronto. Aqui, outra forma, porque também é uma característica de Clarice que é tratada. Pronto, a palavra é epifania. Epifania é esse momento assim de quando você percebe uma coisa que você não percebeu, entendeu? Quando você tem o que eu falei como um insight. Então, epifania é isso. Ter isso em relação às coisas que acontecem no dia a dia. Aqui, só para completar essa análise do texto, veja, passou a mão sobre o camafeu filigranado de ouro. Então, veja que é um acessório de luxo, então de ouro, espetado no peito. Espetado no peito é também, e essa é uma característica também de Clarice, seja a ironia, seja também essa coisa bastante seca, assim, de trazer uma coisa, uma construção de personagens bastante seca do que é as relações, as relações sociais. Então, espetado no peito. Então, por que ela escolheu espetado e não colocado ou apregado, mas espetado no peito, como se ele estivesse espetando no peito mesmo, para ela falar depois que, seca, ofendida, talvez, a senhora tenha perguntado à moça que queria ceder o lugar para ela. É por causa de mim que a senhorita deseja trocar de lugar? Então é por quem eu sou, por quem eu estou me apresentando agora. E aí termina esse texto com toda essa construção que Clarice faz. Então, só para responder essa questão, eu acho que só vou ficar nessa mesmo. Primeiro, o narrador enfatiza o comportamento vaidoso de mulheres de condição social privilegiada, a anulação das diferenças sociais no espaço público de uma estação, incompatibilidade psicológica entre mulheres de gerações diferentes, constrangimento da aproximação formal de pessoas desconhecidas, sentimento de solidão alimentado pelo processo de envelhecimento. Aqui, quando eu digo que uma velha não pode comunicar-se e toda essa construção de uma senhora que não pode mais se comunicar, o que seja que isso significa, uma pessoa que tem essa posição, mas que é deixada, quando fala que a filha deu um beijo gelado e a deixou para embarcar, sei lá, entrar no trem e pronto. Então, aqui seria a letra E, depois tem um gabarito, então por isso trata do envelhecimento. Veja como Clarice traz uma questão da sociedade, essa relação que nós temos com as pessoas mais velhas, e ela traz isso de forma tão contundente. Aqui é uma questão, só para eu falar sobre o que essa questão trata sobre como as pessoas viam aquela primeira fase do modernismo, não gostavam. Então, aqui, Oswald de Andrade, que é o autor, faz uma brincadeira com isso, e aqui é um outro autor que gostaria muito de ter falado, que é Manuel de Barros, mas vejam só esse poema que é maravilhoso, e ele trata veja aqui, ele fala que dou respeito às coisas importantes.
Então, ele é muito ligado à natureza, e essa coisa muito original, sabe? Então, para fruir, aqui eu trago algumas coisas que vocês vão descobrir acessando os links, música, livro, filme, documentário, para que vocês possam ver, fruir, desfrutar e qualquer coisa depois, se quiserem comentar, se gostou, se não gostou, é só me chamar, que a gente pode conversar sobre isso. Eu acho que eu só passei um pouquinho de tempo, porque eu estava pensando em 40 minutos. Pronto, Juliana. Oi, amores. Me Não. desculpe. Eu demorei muito. Gente, Não, tudo bem. permaneça por aqui. Por favor. Gente, ainda tem aqui pra gente falar das quartas. Tudo bem, Cidinha, eu tava aqui surtando com a literatura modernista. Gente, é sério, se vocês tiverem. Tiverem não. Vocês parem um pouco pra estudar as referências que Sidney colocou ali. Colocou pra vocês, porque, gente, realmente é muito bom. Eu tava aqui surtando. Eu sou apaixonada por Caio Fernando Abreu. Sou apaixonada por João Cabral de Melo Neto. Nossa, tem um poema dele que foi cantado, não sei, recitado, né, por Maria Bethânia, que é maravilhoso, Os Três Mal Amados. Enfim, eu vou... Gente, não saiam não, a gente ainda vai ter aqui pra falar de arte. Vou transmitir a tela, eu quero que vocês me deem um retorno, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, não? Oh. Vou lá, eu vou apresentar a tela pra gente começar a falar aqui dos surtos artísticos da Europa que influenciaram o modernismo. Ui, deixa eu só colocar aqui. F. Ui! O negócio tá na frente. Galera, qualquer dúvida, se eu estiver falando rápido demais ou qualquer coisa assim, vocês jogam aí no chat, eu tô acompanhando vocês pelo chat, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a professora Juliana Dalfarra, vim falar de arte com vocês. Sou de letras, mas eu sou apaixonadíssima por arte, principalmente dessa época. Estou aqui para apresentar. Então, como Sidney colocou, né? Peraí. Minha tela está piscando. Ui. Como Sidney colocou, a arte ela é influenciada muito pelo que está acontecendo na história, o que está acontecendo na sociedade naquele momento. E aí a gente vai pensar no século XX, esse século XX que é um palco de diversas transformações. Gente, no século XX acontece tanta da coisa, tanta da coisa, tanta da coisa. A gente vai ter duas guerras, a gente vai ter o fascismo na Itália, a gente vai ter o nazismo na Alemanha, a gente vai ter a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, guerras pequenas, vai ter Einstein aí com a teoria da relatividade, vai ter Freud, sei lá, com a pesquisa dele sobre o psiquismo humano. A gente vai ter mas várias coisas acontecendo. E se a gente pensar na história de um todo, o século XX é o momento mais acelerado da história. Se a gente for comparar o século XIX, o século XVIII, a história ela vai caminhando devagar. No século XX não, o século XX que nem tá agora no século XXI, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, no século XX acontece tudo muito acelerado. As pessoas estão às vezes assim, sem entender. No início do século a gente tem o início da energia elétrica, o surgimento da luz. No final do século a gente tem uma cidade bombardeada aí por energia nuclear, por uma bomba nuclear. Então imagine a cabeça dos artistas, das pessoas, da sociedade em geral nessa época. Tipo, os artistas estavam mesmo assim, surtando e olhando para a arte falando: a arte já não nos representa. A arte, ela já não é a realidade, não é o espelho da realidade que a gente vive. Eles tentam, então, procurar uma arte que vai mostrar essa perplexidade do homem contemporâneo para tudo aquilo que está acontecendo. E é aí que surgem as vanguardas
europeias, que vêm justamente nisso, de trazer mudanças, de romper com a arte que já existia antes, de tentar representar essa sociedade caótica, mudando, esse progresso, toda essa revolução que está acontecendo, tanto industrial quanto no campo psíquico. E a gente tem que lembrar que vanguardas, ele já vem com esse nome mesmo. Vanguardas era o quê? As partes das tropas dianteiras, né, do exército, né, aqueles primeiros carinhas assim que ficam ali no exército, para dizer o quê? Que eles estão ali na frente de tudo. Então a vanguarda vem com esse nome para mostrar que eles estão à frente. Não vou usar o termo à frente do seu tempo, mas eles estão ali à frente para abrir o caminho para as outras artes. E aí nessas vanguardas a gente vai ter o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o abstracionismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. O abstracionismo não cai tanto no Enem, então por questões assim, pra gente não ficar se alongando muito, eu não trouxe muita coisa. Mas esses nomezinhos aqui, ó, expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, todos esses ismos, eles gostam de cair no Enem. E eles gostam de cair no Enem porque eles são os que influenciaram muita parte da arte. Aí a arte que produz no século XX, que vai influenciar o século XXI, é a arte que vai influenciar o Brasil aqui, como o Cid colocou, vai influenciar a nossa arte brasileira. Então, elas, além de ser importante em questão de marco histórico, mas é importante também para vocês, assim, se for pensar numa coisa mais objetiva, pensando no Enem, né? E aí vamos para a primeira das vanguardas, o expressionismo. O expressionismo é o primeiro grande movimento da pintura moderna. Ele, diferente dos outros, ele vai surgir primeiro ali na Alemanha, mas depois vai para a França. E vai ser uma reação ao impressionismo, que é um movimento artístico lá no início do século XX, 19 para o século XX, tá? E esse movimento, ele vai tentar expressar todas as emoções humanas, interpretar as angústias do homem desse século XX, que vê tantas mudanças acontecendo e vê as coisas mudando. E aí, só para lembrar um pouco, aqui é uma obra impressionista. O que é que os expressionistas tinham? Eles se preocupavam muito com a luz e a sombra. Eles não estavam preocupados na questão de tentar, por exemplo, focar no rosto, focar nas expressões, ou focar no objeto em si. Eles estavam focando mais na composição, tá? E aí, quando chega aqui, é uma obra de Claude Monet, eu não sei como é que fala em francês, muito importante, é uma das mulheres assim, mais importantes do impressionismo francês, tá? Obras lindas, lindas, lindas que ela tem. E aí continua. E aí vem o expressionismo e vai dizer assim, não, vamos focar agora, vamos manter essa questão da luz e da sombra, vamos, mas agora vamos mudar, vamos focar nas expressões, vamos tentar decompor mais as expressões humanas. E aí a gente tem um quadro famosíssimo, que é esse de Eduardo Munch, O Grito. Vocês têm no WhatsApp de vocês, porque é aquela carinha do emoji, não sei se vocês já viram, aquele carinha do emoji fazendo lá, é representação desse aqui, desse quadro, O Grito. E vocês vão olhar que as formas, olha, elas são cores fortes para representar o momento. E tudo, as cores, elas estão voltadas para a expressão, é para chamar a atenção para a expressão do carinha aqui na nossa frente, tá? Eles vão, a ponte, o jeito que eles escolhem as cores e os movimentos das pinceladas, né? É para tentar representar a expressão, tentar chamar a atenção para a expressão mesmo da pessoa. E outra obra aqui é de Ernest Kish, As Cinco Mulheres, também vai mostrar um pouco sobre isso, das expressões. E nessa obra a gente vai ter outras características, que vai aparecer a questão de fugir do equilíbrio da composição, tá? Eles vão tentar, enquanto lá o impressionismo, eles estavam brincando com a luz e sombra, pensando em qual momento exatamente vai colocar aquela forma. Quando a gente chega no expressionismo, eles vão fugir totalmente. Aí vocês vão ver as mulheres aqui, elas com o chapéu aqui mais fino,
e a parte das pernas mais finas também, como se elas estivessem presas olhando para algum canto, e aí vocês podem olhar as expressões dela aí de soberba, uma expressão mais fechada, né? E Ernest Kishik, nesse momento, ele está querendo mostrar pra gente a burguesia da época, como a burguesia olhava para tudo que estava acontecendo. Enfim, aí a gente passa para o outro, que é o fauvismo. Que é, já no fauvismo, eles vão tentar pegar simplificações das formas, das figuras, eles vão pegar empregos de cores puras, eles não vão fazer misturas. Eles estão pensando de como passar essa arte de maneira mais simples possível, porque eles têm a maior preocupação com a coisa que é representada, a coisa que é representada é mais importante do que a maneira que vai representá-la. E aí, por exemplo, aqui a gente vai ver as cores mais natureza morta com peixes vermelhos de Harry Matisse. Ele vai mostrar aqui, ó, as formas, elas são bem simples, ele não tá aqui buscando aquela coisa toda de ser tão real com a realidade, tão fiel à realidade. Ele vai mostrar aqui as cores elas são bem simples, não há mistura de tons assim. Outra obra fauvista também é essa aqui, A Dança, de Harry Matisse. Ela ficou um pouco famosa depois de Rupi Kaur, Rupi Kaur, né, o nome dela mesmo, colocar em um dos livros dela. Ela colocou essa obra, ela fez uma releitura da obra e ela acabou dando mais visibilidade ao trabalho do Harry. Nessa obra a gente também vai perceber uma coisa mais taxada, eles não estão aí tão preocupados em representar questão de luz e sombra, questão de perspectiva, já é uma coisa muito mais taxada. E aí a gente vem pro cubismo, tá? Eu não sei se eu tô sendo rápida, né? Porque... enfim. A gente agora vem pro cubismo. O cubismo, ele vai chegar agora vindo com essa questão do mesmo plano, mais forte do que o fauvismo, tá? E ele vai tentar mostrar a representar o objeto de todas as formas possíveis, mostrar todas as partes possíveis desse objeto. Vai realmente abandonar a perspectiva e vai contrapor mesmo, assim, diretamente as obras renascentistas. Eu não sei se vocês lembram, as obras renascentistas têm muita preocupação com as 3 dimensões, né, do tentar colocar o objeto mais próximo, tentar colocar o objeto mais afastado e toda aquela preocupação estética. O cubismo, ele vem romper com isso, tá? E aí a gente vai ter 2 tipos de cubismo, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico, que é trabalhado lá com Picasso, já é um cubismo que trabalha com poucas cores, com cinza, com marrom, com preto. E eles vão deformando tanto, deixa eu passar aqui para vocês mostrarem. Eles vão deformando tanto. Aqui é um poeta para Picasso, tá? É um homem. E aí ele está tentando mostrar esse homem de várias maneiras diferentes, várias formas diferentes. E aí ele vai distorcendo tanto, que chega um momento que esse homem já não é tão... a gente já não consegue ver de cara que é uma representação de um poeta, de um homem aqui, tá? E é isso que vai acontecendo no cubismo analítico. A gente vai ter... aqui é um violino e um cântaro sendo representado por Braque, que é outro nome muito importante do cubismo. Ele vai tentando mostrar pra gente várias maneiras do violino e do cântaro, de várias formas diferentes. E aí nessa tentativa de mostrar, a gente acaba entrando numa pintura um pouco mais abstrata, uma pintura que a gente não consegue identificar de cara o que é isso, tá? E aí depois vai ter o cubismo sintético, que ele vai tentar resgatar o início do cubismo analítico. Ele vai tentar trazer de volta, tentar resgatar de volta os objetos, tentar deixar não tão abstrato essa arte. Mas mesmo assim eles continuam com essa pegada de mostrar várias partes do objeto, da coisa que eles estão representando, e aí a gente vai acabar vendo de várias perspectivas diferentes.
Esse quadro aqui de Picasso, Guernica, é um quadro bem importante, é um mural que ele faz para falar sobre o fim, sobre um bombardeio, na verdade, da cidade espanhola de Guernica. E ele deixa esse quadro em exposição em Nova York com o seguinte regra, né? Ele diz assim que só pode voltar para a Espanha, para Madrid, essa obra quando acabar o fim da ditadura de Franco. Então ele constrói esse mural em 1937, mas esse mural só volta para Madrid depois de 1981, que é quando acaba realmente a ditadura de Franco. E aí vocês terem ideia do tamanho desse mural aqui. Ele está no Museu de Prado em Madrid. Um mural enorme que Picasso faz. E aí a gente chega na outro, o que é outro, a vanguarda, o futurismo. O futurismo ele vem criticar esse avanço desse século XX, dessas coisas, da questão da velocidade, da questão das coisas se renovarem muito rápido. E aí eles vêm com essa proposta de trazer nos quadros a velocidade e o movimento. Então os quadros eles são pinceladas assim mais rápidas, com linhas e não muitas cores, que a ideia mesmo é que mostre o movimento da obra. Aqui essa obra Velocidade Abstrata, o carro passou, de Giacomo Balla, um dos principais também pintores dessa época. Outra obra agora de Umberto Rossoni, não sei falar italiano. Ele vem, esse carinha aqui, Umberto, ele é um dos caras também que vai construir o Manifesto Futurista, que dá início a esse movimento. Aí ele tem essa obra, a escultura, formas únicas de continuidade no espaço. Vocês vejam que o próprio movimento das pernas simula que essa obra, né, esse homem está correndo, e aí tem essa ideia da deformação para dizer velocidade do movimento. E a gente chega no dadaísmo. O dadaísmo ele é muito influenciado por Freud, né? Tanto o dadaísmo quanto o surrealismo, ele vai ser muito influenciado por Freud, né? E nesse caso aqui, ele vai tentar fugir de todo o racionalismo dessa época. Ele vai tentar fugir do que está acontecendo. Os artistas desse movimento, eles vão se exilar na Primeira Guerra Mundial na Suíça, todo mundo ali numa casa, e eles vão começar a compartilhar essas angústias até o momento que isso chega a ser uma questão de revolta. E um desses carinhas lá, Tristan Tzara, resolve chegar e falar assim, não, vamos modificar a arte, vamos contra a arte, vamos destruir tudo que tem aqui, porque tudo que tem aqui não tá lógico, vamos deixar a arte em lógica mesmo. E aí eles não vão ter mais a preocupação com a estética visual, eles não estão nem aí pra isso, mas eles estão buscando mais a ideia da arte, tá? Lembrar que Dada, esse nome Dada, só foi dado assim muito aleatoriamente, para vocês terem ideia como o dadaísmo é meio assim louco. Tristan Tzara, né, que é um cara que começa o dadaísmo, ele escolhe o nome aleatório, né? Ele abre o dicionário e vê lá, Dada. Gostei de Dada, vou colocar dadaísmo mesmo. E dadaísmo significa cavalo, que não tem nada a ver. E eles também não estavam muito preocupados com isso. Gente, o dadaísmo é uma arte que vem pra chocar. E aí a gente tem um grande nome do dadaísmo, que é Michel Duchamp. Por exemplo, ele vem com essa obra à fonte, que é o Urinol, não sei se vocês conhecem. É o Urinol, e ele vai chegar e colocar isso em exposição e vai dizer, isso aqui é arte. Eu considero arte, isso aqui vai ser arte. E aí ele já choca a sociedade, né, com esse novo jeito de olhar para a arte. A gente vai ter, por exemplo, outra obra dele. Eu acho que vocês já devem ter visto muitas releituras de Mona Lisa, e começou aí com o dadaísmo. Então vocês olharem as Mona Lisas reinventadas por aí, vem do dadaísmo, vem com Machado Duchamp, que ele vem e vai pegar a obra, né, a obra de Mona Lisa, e vai colocar um bigode, e ainda vai legendar de uma maneira que
que é para ofender mesmo, assim, que é para provocar. A ideia dele é provocar tanto a sociedade, mas principalmente os críticos que fazem aquela arte, tá? E aí ele coloca essa legenda aí, LHOQ, que numa tradução literal, desculpa a palavra, ela tem fogo na bunda. Vocês verem como ele estava ali querendo realmente provocar. Basta ter colocado uma Mona Lisa de bigode, ele vai lá colocar uma legenda também. Então, se vocês lembrarem de dadaísmo, lembrem disso, dessa questão da provocação, da arte que choca. Outra arte veio para chocar é essa de Piero Mazzoni, que também deu muito o que falar. O que é que Piero Mazzoni faz? Ele resolve fazer cocô numa lata, embalar industrialmente, assim, né? Embalar bonitinho e colocar uns rótulos. Aí ele vai colocar um rótulo em alemão, um rótulo em inglês, um rótulo em francês e mais uma língua que eu esqueci agora. Mas ele rotula e coloca tudo ali, composição, coloca data de validade, data de fabricação, rotula tudo bonitinho, o próprio cocô, e coloca em 90 latinhas e expõe isso. E depois ainda vai tentar vender essa exposição e vende, viu, gente? Até hoje essas latas são leiloadas por aí. As pessoas compraram o cocô de Mazzoni. E um fato curioso é que essas latas só foram abertas. Uma das latas foi aberta em 1989 e não tinha o cocô dele, de fato. Eram uns algodões, umas matérias inorgânicas para dar um cheiro. Outra foi aberta em 2007 e também não tinha nada assim de cocô. Mas tinha outras latas que elas foram acabaram como se fosse explodindo, sabe? Por conta da decomposição. Então, assim, as teorias, assim, né, que algumas latas realmente tenham o cocô dele e outras latas não. Querendo ou não, são 90 latinhas com isso. E o que é que ele, de fato, estava querendo com isso? A questão da provocar. Ele quer chegar na questão do conceito, que não importa a estética, importa a maneira como você mostra isso para a sociedade, mostra o conceito que você dá em relação a essa arte, tá? E aí ele tá fazendo uma crítica direta aos críticos da arte, que vai colocar ali, chegar e dizer o que é certo e o que é errado na arte. E aí ele pergunta, isso aí, ó, vendeu, tá na exposição, é certo ou tá errado? Peraí, eu tô tentando passar. Aí a gente chega no surrealismo. Surrealismo do surreal mesmo, né? Daquilo que está muito fora da realidade. E a gente vai ter muita influência de Freud e dos sonhos. Então pensar em surrealismo é pensar realmente em sonho. Pensar naquela coisa surreal mesmo. Então a palavra tá aí, né? Surreal, do questão do psique humano, que tá nos nossos sonhos. E aí a gente vai ter essas obras que eu acho lindíssimas, assim, se eu pudesse eu colocava na parede de minha casa. Pintava uma obra surrealista, assim, numa das paredes de minha casa. Tem esse nomezinho, assim, muito famoso, Salvador Dalí. E essa obra, A Persistência da Memória e a Ceia. Eles tentam buscar no sonho, no quadro, a perspectiva do sonho, né? Aquela coisa mesmo, vocês pensarem no sonho de vocês, aquela coisa meio distorcida, uma imagem que você não sabe exatamente o que é e que às vezes é muito bonita. Os quadros do surrealismo, então essas imagens assim de umas paisagens muito bonitas, que tem coisas reais, mas essas coisas reais elas estão muito desconfiguradas. Como exemplo, aqui a gente tem um relógio, mas esse relógio já está todo aí deitado, derretido, e a gente tem essa paisagem aqui de fundo, esse céu, tá? Então, quando vocês pensarem em surrealismo, sonho. A gente tem essa obra de René Magritte também, que ele tenta dar a sensação pro contemplador da obra, uma questão de agonia, né, quando ele coloca esses silêncios, essas coisas, mas mesmo assim ainda continua entrando naquela questão surreal. Tem essa imagem aqui que é muito famosa, a Traição das Imagens de René Magritte, e tá escrito isso aqui nesse eu acho que é assim que fala, que é, isto aqui não é um cachimbo. Ele pinta um cachimbo e escreve, isso aqui não é um cachimbo. O que quer dizer? Isso aqui não é de fato um cachimbo. Você não vai pegar essa imagem e vai fumar. Então ele não é um cachimbo, ele é só uma representação do cachimbo.
E aí ele tá criticando, uma crítica, na verdade, à importância que algumas pessoas dão para a arte. Essa obra, ela influencia muito o teatro aqui no Brasil, de Augusto Boal, assim, uma questão de curiosidade. Augusto Boal não é muito de cair no Enem, mas ele pega muitas referências de René Magritte para poder fazer experimentos na sua arte, no seu fazer artístico teatral. E aí a gente chega aqui na arte moderna brasileira e a gente vai ter esses nomezinhos aqui: Lázaro Segall, Anita Malfatti, de Cavalcante, Vicente do Rego, Tarsila do Amaral, que tá faltando ela aqui, Vitor Brecht, com as esculturas, Cândido Portinari e o Clube dos Artistas Modernos. Gente, Lázaro Segall, ele vem da Europa e faz uma exposição aqui em 1913. E aí ele vem com muitas dessas características aí do surrealismo e do dadaísmo. Só que essa exposição, ela é bem vista aqui no Brasil. As pessoas olham para a exposição e não veem nada demais. Mas essa exposição acaba sendo influenciadora para as ideias de Anita Malfatti e para a ideia toda da Semana de 22, sabe? É um acontecimento bem importante. Anita Malfatti já vai fazer uma exposição dela em eu tô por fora da data agora, eu não lembro exatamente a data. Mas ela vai fazer uma exposição depois e, em contrário de Lazar, sabe por quê? Ela recebe muita crítica, principalmente de um carinha chamado Monteiro Lobato, que é uma pessoa que critica muito o modernismo assim, do Brasil logo lá no início. Ele vai fazer umas críticas, vai colocar algumas questões no jornal, algumas colunas no jornal falando mal sobre a exposição de Anita Malfatti. Lembrando que ela não participa de fato da Semana Moderna, tá? Mas ela é importante também para esse movimento, apesar de não participar. Aqui umas obras de Tarsila do Amaral, vocês veem, Os Operários, o Abapuru, que Sidney já comentou aqui com vocês. Sidney comentou com vocês. Os Operários, ela é grande influência da Rússia, tá, gente? Ela vai lá para a União Soviética e aí conhece um pouco do trabalho de Brecht, e aí ela se influencia um pouco de tentar trazer da arte dela uma arte mais crítica e também uma arte mais brasileira, sabe, de fato. Porque ela diz assim, muito que os artistas estão fazendo, eles estão se inspirando demais nas vanguardas europeias, estão se inspirando demais nas coisas de fora. Vamos tentar, assim, pegar a inspiração, mas vamos tentar fazer um negócio diferente, um negócio realmente brasileiro. E aí ela vem com a proposta também do Abapuru, que Sidney comentou. Outra artista, Anita Malfatti, importantíssima também para esse cenário. Ela, aqui é uma das obras mais famosas dela, Buba, O Homem Amarelo. Ela também vai tentar com essa mesma pegada aí de Tarsila do Amaral, essa questão de procurar uma arte realmente brasileira. E aí a gente tem esse carinha aqui, teatro Flávio de Carvalho, teatro de experiência, isso aqui é questão de curiosidade. Todo esse movimento da Semana Moderna vai influenciar o que a gente chama de sociedade dos poetas pós-modernistas, tá? E vai surgir o teatro de experiência, que era isso, eles pegavam cenas assim mirabolantes e testavam essas cenas de fato na rua. E aí um dos mais importantes dessa sociedade é Flávio de Carvalho, Clube dos Artistas Modernos, né? Flávio de Carvalho, em que ele vai tentar fazer, por exemplo, essa experiência aqui. Ele coloca uma mini saia, tá? E uma roupa assim totalmente diferente e sai na rua, no meio do centro da cidade de São Paulo, para ver a reação das pessoas. Imagina, ele era alto, uns 2 metros, andando ali de mini saia e vendo como é que as outras pessoas reagiriam a essa situação. Outra experiência, por exemplo, de Flávio de Carvalho é ele andando de chapéu amarelo, indo contra uma procissão, também em São Paulo, para ver de fato como é que as pessoas ali da procissão vão olhar para ele. Gente, é basicamente isso. Eu tentei não alongar mais, né, por questão de tempo, pra gente não ficar aqui e cansar.
De vanguarda europeia é basicamente isso mesmo que vocês têm que lembrar, que as vanguardas elas vêm como dianteiras, vem como a questão de tentar realmente quebrar o padrão estético da época, ela vem assim na parte da frente mesmo para abrir caminho. A gente lembrar que o expressionismo é contrapondo o impressionismo e está querendo mostrar a questão da melancolia e na inquietude do ser humano, as expressões do ser humano. O fauvismo, lembrar da questão da forma mais pura, das formas sem muitas questões estéticas, das cores primárias, tá? O cubismo, pensar na questão do mesmo plano, o abandono das perspectivas das três dimensões lá do Renascimento, lembrar do nomezinho de Picasso, do cubismo. Quando a gente vai falar já do futurismo, lembrar a questão de velocidade, a questão de movimento. Do dadaísmo, a questão do choque mesmo, aí você lembra de shampoo, com urinol, e lembra do carinha que colocou numa lata para expor isso. E aí, na questão do modernismo brasileiro, pensar na questão de eles tentarem procurar uma arte realmente brasileira, se inspirar nessas vanguardas, mas de fato procurando entender como fazer isso de uma forma brasileira, tá? É basicamente isso. Obrigada mesmo pela atenção de vocês, para quem ficou até agora. E isso, gente. Deixa eu fechar. Parar de apresentar. Sidney, quer colocar alguma observação final? Não, só lembrar que a gente vai compartilhar os materiais logo mais no grupo. E é isso. Obrigado a todos, né, que compareceram à aula de hoje. Pronto. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.